Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, o professor Fernando Rangel e o professor Nemer Gianon. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Daniel Costa e o Gilbert Santos, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 32 54 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, a escola e o ano que você estuda. Nós vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece na sua tela. Agora nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Nós vamos começar com o professor Fernando. Professor Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Bom dia, estudante. Bom dia, Gilbert. Bom dia, professor Neno. Um prazer estar aqui de volta para mais um Tira Dúvidas. O prazer é nosso, professor. Conta pra gente, quais foram os temas das suas aulas hoje? A aula foi uma aula do ensino médio, que foi o tema It's Time to Speak English, quer dizer, é hora de falar inglês, quer dizer, um enfoque na pronúncia, porque a língua, o que faz o encanto da língua é o som, né? O som muito importante. Então, o tema foi esse. Ótimo, obrigada. Professor Nemer, tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudia. E você? Muito bem. Conta pra gente, então, quais foram os temas das suas aulas hoje? Olha, o tema da minha aula foi de 6º ano, né? Foi Talking About Health, falando sobre saúde, um tema muito interessante, espero que tenha sido proveitoso. Também quero aproveitar para dar um bom dia pro professor Fernando, para o nosso intérprete de Libras, o Gilbert, e para você aí, aluno aí de casa, tá bom? Ótimo! E agora que nós já relembramos as aulas, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá? Então a primeira questão é do 6º ano. Qual o significado da palavra pain? Pain, muito bom, né? Ótima pergunta. Pain é o significado, é dor, né? Literalmente falando. E é quando é uma dor muito forte, uma dor latejante, que tem vários significados para a dor, né? Tem ache, sore, e também tem o pain, é quando é uma dor grande, uma dor que atormenta e que precisa de um tratamento maior. Então assim a gente diferencia essa palavra das outras, ok? Ótimo. Vamos lá. Como podemos melhorar a nossa pronúncia no inglês, professor Fernando? É uma pergunta do 3º ano. Boa pergunta, porque o tema seria sobre a oralidade, sobre a pronúncia. Aliás, uma das poucas aulas que eu fiz, porque o ensino médio, 3º ano, era mais a leitura, mais as questões do Enem, aqueles exercícios de estratégia de leitura, mas eu acho o som da língua dá graça. A pessoa fala, eu quero aprender inglês, quero falar inglês. Você perde, se você tirar a ênfase na oralidade, o som da língua, você perde a graça. Eu acho que o que vai ajudar a pessoa a falar é o que a gente ouvir muito e imitar aqueles sons, né, da pessoa. E o que nos proporciona hoje essa imitação é você ter essa imersão. Tem internet, tem filme, você vê o filme lá, o ator falando aquela pronúncia, você não entendeu, você volta, você põe legenda, então você escuta um som bom. Você escuta aquilo ali, volta, num DVD, num filme, você tem lá, você volta. Então, essa imersão que nos é possível hoje, que eu aconselho para melhorar a pronúncia, ouvindo o professor, tá, em aula, mas essa imersão que você passa um dia inteiro lá e viu, e documentário, e tem aqueles chats também que tem do Skype, aqueles pen friends, que é correspondente que a pessoa conversa em outros países, né? Pessoas até velhas, né? Que acho que dedicam a conversar. Então você tem uma série de ferramentas que
fantásticas. Sim, então o próprio tradutor, né, professor, quando você clica, ele já também faz a pronúncia para você ouvir? Faz a pronúncia porque... E o tradutor também em inglês, falando aqui, ele é muito bom. Porque isso vai evoluindo também. Há um tempo atrás eu olhei e perguntei, não foi do som, não, foi da palavra. Aí ele respondeu umas coisas meio fracas, mas ele melhorou muito. Eles falam que mais de 90% bom de qualidade. Tem coisas que você vê a tradução do Google, o tradutor, muito perfeita. O que eu acho que ainda é fraco ainda é aquela tradução do som simultâneo, que tem aquela legenda simultânea, tem umas coisas muito chutadas ali. Mas é um chutado também, a escrita é perfeita quase, 90%. Aquilo ali ainda precisa melhorar, porque também é exigir demais do ouvir um som, que dá aquele som de música, aquelas legendas automáticas. Aquilo ali tem que melhorar um pouco mais. Mas então a receita minha é, como tudo que eu falo em inglês, é imersão. Aulas excelentes online, documentários, filmes e pela internet, né? Isso ajuda muito. Eu gostava muito de anotar também, né, como falar mesmo, assim, na nossa língua, como se estivesse falando na nossa língua. Tem alguns dicionários mais simples, já viu? Que vem a pronúncia entre parênteses, do jeito que a gente fala mesmo, não através da fonética. Eu acho isso interessante, porque você anotando, depois você vai lendo do jeito que fala e vai trabalhando a pronúncia. Mas tem que ter o cuidado para não confundir a grafia depois. Deve ter perguntas sobre isso aqui. Vou ter que falar mais detalhes, negócio de fonética. Eu tenho umas perguntas mais para frente, vou esperar. Em vez de entrar agora, eu vou esperar. Ok. Voltar a esse assunto quando vier a pergunta. Isso, então vamos à próxima. Eu vou pronunciar, não sei se vai ficar perfeito, né? Vamos esperar o professor pronunciar perfeitamente. What's the matter? O que quer dizer essa expressão, professor? Isso, what's the matter, a gente vê muito what's the matter, né? Significa o que está acontecendo. Então, como o nosso tema é saúde, então assim, vai no consultório médico, vai te perguntar what's the matter? Aí você vai falar, I have a flu, por exemplo, tem uma gripe, ou I have a headache, uma dor de cabeça. Então, essa expressão é para perguntar mesmo o que está acontecendo, e ela é muito usada nesse campo da saúde mesmo, para saber pelo que você está passando aí, tá bom? Ok. Ô, professor Neme, eu lembro você está falando daquelas aches, pain, né? Que tem a palavra só, por exemplo, a gente guarda pela memória. Sore throat é a dor de garganta. Headache é então se associa que a cabeça já é o ache. E também na parte de metáfora, heartache, que é coração, mago, coração apertado, que eles falam... Triste, magoado. Tem uma música, It's a Heartache, quer dizer, uma mágoa e tudo. Então também no sentido figurado já é a palavra ache. Sim. A dor do coração, heartache. A dor do coração, isso mesmo. Mas é interessante que você vai vendo, e eu acho que isso ajuda muito ao uso. Né? A gente vê headache, não é pain nem sore, né? Mas tem uma parte específica do inglês, onde essas várias palavras da dor, onde você vai pegando o que é, qual a parte do corpo, qual a palavra. E a gente em português é uma coisa só, né? Dor para tudo. Aí não tem essa diferença, não tem a diferença igual a língua inglesa faz. Na aula de hoje mesmo, os meninos viram isso, que no português a gente usa uma única palavra, mas no inglês tudo, tem essa diferença. A diferença do tipo de dor. Isso, do tipo de dor, isso mesmo. Perfeito. E agora uma pergunta do terceiro ano. O que é transcrição fonética? Transcrição fonética, que eu falei. É porque, tanto que ela é feita com colchetes, né? Não é parênteses, é colchete. Uns sons tem um vocabulário. Até eu falei na minha aula, o vocabulário por alto, que não interessa, nem é isso. Escopo da aula, finalidade da aula é decorar ou aprender essa coisa fonética. Sons diferentes, então, das línguas todas, aí você usa aquilo ali. Por que sons diferentes? Porque há sons em língua inglesa que não tem em português. Então você não pode pôr do jeito que fala, porque aí confunde. Então é aquele som, né, que você falou? Sim. Aquelas letras diferentes. Por exemplo, o som do X é um negócio assim, tem um círculo que é cortado. Aquele som do think, que é um som do TH, thought, think, que é um som da língua no dente superior, né? Você vai falar um T ou um D, um T com a língua no dente superior, que dá aquele som. Não existe esse som, então ele é representado por um sinal. E você faz
você vendo aquilo ali, a transcrição fonética, o dicionário traz também. Uhum. A transcrição fonética, você acha a palavra, a pronúncia exata. Eu fiz isso, fiz uma matéria na faculdade que era transcrição fonética, sei fazer ela. Agora, hoje em dia, você nem precisa de transcrição fonética, você vê lá no ícone, na internet, aquele alto-falantezinho, aquela pronúncia. Você clica ali, a coisa fala para você devagar, então nem precisa saber da tradução fonética no E ainda tem a transcrição lá, além dele tem falar... além de falar, tem a transcrição. Tem a transcrição. Gente, é muita ferramenta boa para aprender. Você clica ali, dá a pronúncia. Com certeza. Entendeu? Muito bom, muita coisa boa. É isso mesmo. Então vamos em frente aqui. Vamos ver a próxima. É uma pergunta do 6º ano. Qual o significado da palavra ache? Então, aí é bom, né? Essa pergunta foi ótima, porque pega esse gancho que o professor Fernando falou aí, da gente ouvir, né? A gente às vezes aprende muito de ouvir mesmo, mas o ache, por exemplo, é a dor também, só que uma dor mais leve, então ela é a chave de várias coisas. Por exemplo, head, cabeça, headache, dor de cabeça, né? Ear, orelha, ouvido, earache, dor de ouvido. Então o ache aí no final de cada palavrinha, caracterizando a dor daquilo que você está sentindo. Mas uma dor mais leve, que um remedinho passa, que não precisa de muita coisa, aí a gente considera o ache. Porém, é igual ele falou, que a gente tem que ir ouvindo para encaixar dentro do vocabulário, tá bom? Bom, e agora nós temos uma pergunta aqui do 3º ano, professor Fernando, mas você já até falou sobre ela. Todos os sons do inglês existem na língua portuguesa? É o que eu falo, por isso que tem que usar os símbolos, né? Mas hoje em dia já tem, você clicou lá, muitos sons não tem. O R do inglês é um R diferente, try. Um som que também não tem é o do TH, né? TH, o TH não existe na nossa TH, língua. what's the matter, with, que é aquele som do TH não tem, tanto que ele é um símbolo a gente fonético faz um S, faz um F nesse som. É um D ou um T falado diferente, o som do R, try, você não tem. O som da palavra, por exemplo, doente, sick, não é sick. Se você falar sick, eu vou procurar, né? To sick. É sick. He is sick. Então são sons assim diferentes que você vê direitinho na pronúncia. Detalhes pequenos. Então tem muitos sons que não tem na língua portuguesa. Aí que acho que aí que a pessoa tem que ouvir muito. Ouvindo você vai pegando, se apropriando desses sons. Porque sons diferentes, né? Em outras línguas tem outros sons que não tem, no espanhol tem outros sons. Então, uns têm, grande parte tem, e outra parte não tem, alguns não têm o som. E vale ressaltar também, né, professor, que o importante da língua é se comunicar. Você busca essa pronúncia correta e tudo, mas se você conseguindo se comunicar, passando sua mensagem, é o que está valendo. Porque antigamente a gente via tanta gente estudando e querendo a pronúncia mais próxima do americano possível, e não é só o americano que fala inglês. Então, quando a gente ouve, às vezes, um canadense falando inglês, pode ser que você entenda até melhor. Então, assim, a língua é uma comunicação, então conseguiu passar seu recado, é isso que está valendo, certo? Sim, perfeito. Importante, colocação boa, muito boa. Isso, e agora uma pergunta do 6º ano. Por que uso o have para falar das dores e não o verbo to be? Na verdade, isso aí já é mais uma questão gramatical, não tem nem muito um porquê. Quando eu falo que eu tenho uma dor de cabeça, por exemplo, I have headache. Se eu tenho uma gripe, I have flu. É porque o have é alguma coisa que eu tenho, né? E o to be é ser e estar. Então lá não é de costume falar eu estou com isso, então eu tenho isso, mas é mais a questão gramatical mesmo. Certo? Ok, certo. Uma pergunta do 3º ano. E as sílabas fortes em inglês? Como são acentuadas? Como são pronunciadas? Eu acho isso aí também, nas aulas minhas eu sempre dava ênfase a isso, porque eu sempre fui muito assim da boa pronúncia. Sempre tive um zelo grande, acho importante o som. Me amarro muito do som, então um zelo para uma pronúncia boa. Então, além daqueles sons que não tem na língua portuguesa, que o inglês tem, o R, alguma coisa, o francês também tem um R mais puxado, né? Mas aquele som do U, que é U em francês, coisas assim. Agora, o que eu acho que faz a pronúncia do inglês correta também, boa, é a sílaba correta. Por exemplo, em português, para a palavra, você tem a palavra paroxítono, lâmpada.
Você falar lampada ou lampadar, você está totalmente errado. Você sente na hora. Então, o inglês também tem isso. Sons de... Então, eu marcava de baixo. Por exemplo, solicitar, to solicit, marítimo, maritime. Não só a pronúncia, eu marcava de baixo a sílaba tônica, porque dá diferença. Com certeza. Eu lembro de a palavra, por exemplo, que a pessoa que não sabe, Brasil. TSI não é zil, Brasil. A pessoa que não sabe acha que é Brasil. Entendeu? Então a pessoa, é a falta de uso da língua, que a pessoa achar que é Brasil. É Brasil, diferente, né? Cai no zil. Então essas sílabas tônicas bem pronunciadas, psychological, psychology, chemist, chemistry, e às vezes elas caem em sílabas diferentes do português. Às vezes nem geralmente international. Sempre marco, até memorizar. Cai em sílabas diferentes. Então eu acho o respeito a essa sílaba tônica faz parte de uma boa pronúncia. Você escuta, os sons perfeitos, me falou que ela com dúvida, olhando aqui, tira dúvidas, caindo dúvidas, você falar duvidas, tira duvidas, já fica. Então é um zelo importante para a pronúncia boa, bonita, né? E correta também. Né? Aqui já não tem mais negócio que a gente fala que é o sotaque também, que é envolvido no inglês britânico, nas outras modalidades. Aqui já é uma coisa da língua. Você falar a sílaba. Mas quem ouve bem fala. Essa dica é muito importante de você estar grifando lá. Embaixo. E tem dicionários que já vem assim também, né? Já vem, com a pronúncia. Eles trazem um sinal para você saber qual é a sílaba mais forte. Da pronúncia correta. Às vezes deixa ela em negrito, né? Em negrito, é importante isso aí. Certo. Então agora, uma pergunta do 6º ano. Como se diz tosse em inglês? A pronúncia é a mesma de café? Não, a pronúncia é parecida, né? Tosse é cough e café é coffee. É isso que o professor acabou de falar, ó. Encaixou bem. É a questão da sílaba tônica, né? Então, cough, tosse. É quase o barulhinho da tosse mesmo, que eu acho que é quase uma onomatopeia isso aí, né? Sim, a tradução da uma cough. reprodução do som. Reproduz o som, né? E coffee, café. Então, tem essa diferença que cai nisso que a gente acabou de falar, Cláudia. Certíssimo. Mas aí é interessante, que é o barulho, né? Onomatopeia. Certinho. Coffee. Agora, uma é coffee, a outra é coffee. E que outro erro que já que o meu tema é a pronúncia, que as pessoas erram, é falar uma coisa com som, apoiar uma sílaba. I like. Nunca apoiar a consoante, ela é muda. Ela não tem uma palavra depois, não. É igual a pessoa falar cough. O coffee é a mesma pronúncia, mas você tem no café você tem uma vogal, coffee. Isso. Então as palavras em inglês são muito assim, international, net, você não fala net, o T não. O I, a vogal não. É uma sílaba que termina no som da consoante. Eu costumo até falar que parece com nós mineiros, que a gente tira o pertinho, good, não é? Não é good, como é que é good? Porque o inglês também meio... e o inglês tem muito disso. Good, termina no som do D. Sim. Não é good. E o inglês tem muito disso, né? O finalzinho da palavra quase nunca é pronunciado com muita ênfase. Porque o som termina no som da consoante. Sim. Né? Perfeito. Uma pergunta do 3º ano. Qual a importância da oralidade na língua inglesa? A importância dos itens, dos eixos todos que o currículo de referência traz. Você tem oralidade, você tem leitura, você tem escrita. Que eu falei, é o encanto da língua, né? E muita coisa se eu olhar nessa prática sua de multiletramento, você escuta muito mais coisa do que muito noticiário via oralidade. No rádio, na televisão, na internet. Então, e é uma mistura muito grande, o que é a coisa feita para ser lida por um locutor, por um jornalista, ela é escrita antes. Então é aquela mistura do oral que vira escrita, aquela mistura que você não sabe nem o que é tudo misturado. Então os eixos devem ser trabalhados juntos, oralidade com a escrita, com a parte da leitura, a parte da dimensão intercultural, são eixos todos que os conhecimentos linguísticos, a gramática está a serviço desses eixos todos. Então é muito importante isso. Agora, eu acho fundamental, eu acho que uma aula de leitura sem ter
Por isso que eu peguei essa aula pouco em relação às outras, que a gente sempre faz a ênfase na leitura, mas eu peguei para dar essa graça. Da oralidade, né? Do som, né? Do som. Hoje a gente tem um exemplo podcast, né? Que a gente põe, Sim, hoje em dia, eu gostei de noticiário. você falar disso aí. O podcast é uma coisa que você tem, muita coisa, muita informação, muita notícia é dada através do podcast. Muita coisa. Totalmente oral, né? Totalmente oral. Para oralidade. Então você tem essa variedade de escrita e oral, é escrita e oral ao mesmo tempo. Um documentário você vê escrito lá, você vê a oralidade, você vê a imagem, é mistura de tudo. O multiletramento traz essa mistura de gêneros, né? Entendido. Vamos lá. Uma pergunta do 6º ano. Qual o significado de skin problems? Falamos na nossa aula, né, um pouquinho sobre isso. São os problemas de pele, né? Por exemplo, spot, que são marcas, ou pimple, espinhas. Então, o skin problems, a tradução literal, problemas de pele. É isso. Ótimo. E aí, aproveitando esse negócio que eu falei na hora, eu nem lembrei do skin problem. A pronúncia seria skin. Problem. Não é aquele nasal, skin, não, igual o português. Skin. Falou N, problems. Sempre terminando aquele som toda do palavra N. que termina com N, ele é bem mais enfatizado, né? Por exemplo, rain, né? Skin. Termina no som da consoante. Rain, isso skin, mesmo. Isso aí eu vi e lembrei. Isso, ótimas dicas. E agora uma pergunta do 3º ano, que você também já falou um pouco dela, professor Fernando. A oralidade é trabalhada junto com a escrita? Oralidade acho que a gente que tem uma experiência boa de sala de aula, a gente tentava trabalhar, o CBC fala muito isso, o currículo referência também, os eixos todos, aqueles eixos que é oralidade, escrita, dimensão intercultural, a escrita, tudo, os eixos todos. Agora, eu acho que tem que ser trabalhado junto, mas tem turmas que a gente trabalha mais a oralidade, tem turma que trabalha mais a escrita, não acho que nem todas as turmas na escola você consegue trabalhar com o mesmo nível. Turmas que interessam mais, você consegue render mais, né, Nene? Com certeza. Render mais a oralidade, que exige mais interesse, exige... Claro que as duas coisas caminham juntas, Caminham juntas, isso Porém, falou, são as questões das habilidades mesmo, que cada um tem uma habilidade. Mas é ensinado junto, né? Uma coisa não tem muita divisão da outra, não. Perfeito, vamos lá. É uma pergunta do 6º ano. Quando usa a expressão, acho melhor você falar agora, Breathe professor. Deeply. Isso, Okay. Corretamente. Fala de novo para a gente escutar. Breathe deeply, ok, students? Essa expressão, falando de saúde também, é quando você vai ao médico e ele pede para você respirar fundo, coloca lá estetoscópio, né, para ouvir seu coração e sua respiração. Então, breathe deeply, respire fundo, relaxe, né? É isso, ok? E uma pergunta do 3º ano. E a pronúncia do passado em inglês? Isso aí realmente um item importante, porque o passado você tem aqueles... você já preparou aula do passado já, né, Nene? Não, do passado ainda não. A gente prepara do ED... Hoje eu falei um pouquinho sobre o ED, mas... Que tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares terminam em ED... Você tem 3 pronúncias. Aí eu lembro de um professor, onde eu estudei, falava muito do stop, quando o som é surdo, sem vibração. Então, stopped é o som do T. Você aprendeu assim também, né? Aprendi. Quando ele falava stop, falava vibrando aqui, vê se você via, punha a mão aqui, vê se vibrava. Stopped. Então, talked, falou, né? Verbo to talk, talked. To stop, stopped. Então, o som surdo é que não tem vibração. Você fala o T. Então, a segunda forma de falar o passado é com o som de D. Live. A gente sente que vibra. Live, né? Lived. Olha lá, ó. Answered. Então, vibrou, você sente que é um som sonoro. Aí, a pronúncia do D. Então, som do T, som do D. E o outro que é ID. Started. Então são 3 pronúncias de som. Eu acho que o zelo nessas... Você vê para a pessoa se tem a pronúncia boa, vê esse zelo nessas coisas pequenas. Esses detalhes pequenos são detalhes que denunciam.
essa pronúncia do passado. Aqui não dá para explicar muito, que teria de ter uma coisa na aula, não tem aqui no quadro para explicar, mas é as 3 pronúncias. É o T, é o D, você vê que tem muito ligado o som, né? Ah, com certeza. O som da língua. Então a gente escuta uma coisa mal falada, denuncia, que é a pessoa que não sabe. Precisa desse zelo mesmo, né? Esse zelo na pronúncia, né? Eu acho importante. Entendido. Vamos lá. Uma pergunta do 6º ano. O que é stomach bug? Stomach bug é azia, né? Foi uma das coisas que a gente também aprendeu na aula. É stomach bug e stomach hurt, que é azia, aí o outro lembra coração, então tudo que a gente sente em relação a isso. Então a tradução literal é essa. Muito obrigada, professor, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de Educação Física, o Diogo Barbosa e a Luciana Drummond. Eu agradeço a presença do professor Nemer e do professor Fernando. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!